Bom dia, pessoal. Hoje são 2 de dezembro de 2022, 10 horas e 47 minutos. Leitura da Bíblia. O início. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. No 9. Disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Continuando no 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra, e assim foi. Disse Deus, no 16, Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. No versículo 20, continuando, e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Continuando no 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Continuando ainda no 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, servosão para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Finalizando o primeiro capítulo de Gênesis, só quero dizer que é de extrema importância que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esta é uma Bíblia online. E eu acabei de ler o capítulo 1 de Gênesis. Do lado direito você observa que está em inglês e do lado esquerdo na língua portuguesa. A Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E aquele que vai contra ela, vai contra Deus e contra Jesus. E a palavra é Jesus. Lá no futuro diz que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Morreu, pagou o pecado, subiu aos céus. A Bíblia é a palavra de Deus, que inspirou homens a escrevê-las de todas as épocas, homens de todas as culturas, culturas diferentes, homens que têm um nível de cultura bem maior que outros, e assim foi. A Bíblia é a palavra de Deus, ela toda é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não tem como contestá-la nem alterá-la. Está escrito lá em Apocalipse que aquele que fizer alguma alteração na Bíblia sofrerá os flagelos escritos neste livro. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus.